Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, o que nós entendemos nesta passagem de forma muito singular, Cristo tem uma promessa para os missionários. Eles iam receber o poder para pregar este evangelho, para anunciar este evangelho. O mundo em que nós estamos vivendo, o mundo hoje, precisa, não é de mais missionários. Não é. O mundo de hoje não precisa de mais missionários. O que o mundo precisa hoje é do maior derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles que já estão no campo, sobre todos aqueles que estão trabalhando, sobre aqueles que estão lá servindo ao Senhor. O Senhor precisa avivar não só o coração dos missionários, mas esse campo que eles estão atuando, porque quando estes campos forem alcançados por este derramar do Espírito, eles mesmos, os próprios nativos, sairão pregando este evangelho, anunciando este evangelho para outros. Deus promete dar ao seu povo o poder para realizar essa obra. Muitos missionários querem fazer o poder dele prevalecer, a força dele prevalecer, o conhecimento dele prevalecer. Não estamos dizendo que o conhecimento não é importante. O que nós estamos falando é que a dependência do Espírito Santo, ela é muito importante na vida cristã. Algum tempo atrás eu estava ouvindo um missionário contando um pouco do seu testemunho numa live com o pastor Jeremias Pereira. Ele disse que ele passou anos pregando o evangelho para os índios aqui no Brasil. E depois de 5 anos, ele fez um preparo durante 10 anos, se preparando tudo, aprendendo a língua, a cultura. Chegou lá, um irmão da Assembleia de Deus, um diácono, pregou para um índio, e esse índio, essa índia que era da tribo, desse povo indígena, se converteu. E aí ele entendeu algo muito interessante. Ele disse que exatamente ele compreendeu que não é o quanto que ele tem de conhecimento, mas é o quanto nós dependemos do poder e do derramar do Santo Espírito nas nossas vidas. A obra de Deus, ela precisa exatamente disso, do derramar do poder dele para as nossas vidas. Há uma grande dificuldade de pregar o evangelho. Satanás e suas fortalezas e seus servos têm perturbado a paz da igreja. E nós precisamos orar por esta obra missionária. Orar por esses missionários que estão lá no campo. Porque esses missionários que estão lá no campo, eles têm grande dificuldade. Às vezes ele pode não ter a dificuldade de recursos, mas ele tem a dificuldade, primeiro, de parentes. Eu estou falando porque eu fui missionário também. Nós viemos, fomos para Santo Estevão, abrir um campo em Santo Estevão do zero. E lá nós não tivemos, primeiro que nós chegamos lá sem ninguém, não sabíamos nem onde era. Chegamos lá, Deus, foi gracioso para conosco. Nós recebemos irmãos que oravam por nós de lugares longínquos do Brasil, do interior do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Mato Grosso, até do Pará eu recebi carta. Então é importante quando nós oramos por esses missionários, porque há uma dificuldade. E Satanás ele sempre vai colocar, olha, o seu trabalho não vai progredir, seu trabalho não vai crescer. Há uma dificuldade, claro, quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, meus irmãos, prestem atenção. Quando nós pregamos o evangelho que não é corrompido pelo pensamento humano, quando nós pregamos o santo evangelho das escrituras sagradas, quando nós falamos deste evangelho, nós estamos pregando a cruz de Cristo verdadeiramente. Quando se prega um evangelho simplesmente baseados em campanhas, baseados em bênção, baseado em prosperidade,
Este evangelho não cria raiz, não cria crentes maduros, não cria crentes realmente doutrinados, não criam crentes convictos na fé, para que no tempo da adversidade permaneça firme. E nós temos que orar pelos missionários, porque eles saem para abrir os trabalhos do Senhor, e eles têm que ter o poder do Espírito. Nós precisamos orar para que eles tenham esse poder. Não é enviar mais, primeiramente. Nós precisamos orar para que o Espírito seja derramado na obra do Senhor, nos campos missionários. E nós temos que crer que Deus cumpre a sua promessa. Deus não é Deus de mentira, Deus cumpre o que Ele fala. Pense na promessa do Senhor. O Senhor mandou seu Filho Jesus. Pense na promessa de Jesus agora para nós, que Ele disse, olha, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Pense agora na tarefa que a igreja tem. Nós falamos ontem, no vídeo de ontem, a respeito que o Espírito mandou separar Barnabé e Saulo para a obra missionária, que tinham um chamado. Eles estavam adorando, jejuando. Eles não estavam sem fazer nada, eles estavam servindo a igreja. Tem muita gente que quer servir ao Senhor, mas não quer trabalhar. Eu quero pregar, mas não aprende. Eu quero evangelizar, mas não evangeliza nem os seus próprios de casa. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, primeiramente. Confiar na sua promessa. Confiar que o reino de Deus é estabelecido por meio da pregação. Confiar que a igreja e os seus membros são servos do Senhor. E não só em relação a enviar missionários, mas também em relação a nós mandarmos e sustentarmos ele por meio ou financeiro ou de oração, né? Crendo que o Senhor vai abençoar. Aquele que o chama é fiel. Quem não chama é fiel. Você precisaria orar por missionários específicos. Torne-se um com eles. Mostre para ele que você tem orado por ele. Mostre para ele que você sabe da vida dele. Mostre para ele que você quer ter um entendimento daquilo ali. Ore por um país específico. Às vezes nós oramos e oramos de maneira aleatória. E agora eu quero falar do nosso caso. Nós temos procurado sempre a nossa igreja, nas nossas igrejas, colocar lá, orando por nações. E nós colocamos um resumo do que acontece naquele país, da perseguição, China, Colômbia, Coreia do Norte e tantos outros países. Nós vamos colocando ali para que os irmãos entendam e orem. Mas é lamentável que nós percebemos que muitos não oram, não olham, mas querem que Deus os abençoe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto a sua oração for voltada para o seu umbigo, para você pode até ter dinheiro, você pode até ter recursos, mas você nunca teve a bênção do Senhor na tua vida. A maior alegria que o cristão tem é de orar pelos outros e receber testemunhos de oração, de que Deus curou, de que Deus manifestou a graça, a bênção do Senhor, que Deus livrou alguém de uma enfermidade. Então essa é a maior alegria do cristão. Essa é a maior alegria quando nós pregamos o Evangelho e nós sabemos que tem gente lá atrás orando por nós. Não é um missionário que ganhou alguém para Cristo. É uma igreja inteira orando, clamando ao Senhor, sustentando Ele. Há muita gente envolvida e você precisa se envolver com isso. Você precisa começar a conviver com o reino de Cristo, como se fosse a única coisa digna de ser vivida. Enquanto você viver a sua vida sem a perspectiva do Evangelho de Cristo, você terá grande dificuldade. Que Deus possa nos abençoar. Até o nosso próximo encontro, debaixo da graça do Senhor, da bênção dEle. E até lá.